palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Estamos chegando ao finalzinho da meditação dos Atos dos Apóstolos. Mais dois dias, acredito que a gente conclui a nossa reflexão. Nós vamos já começar a meditação sobre os carismas, sobre os dons, sobre essas bênçãos e graças que Deus concede a cada um de nós. Mas hoje nós ainda estamos aí em meio àquela peleja, àquela luta que Paulo enfrenta, quando ele está indo para Roma, tempestade e naufrágio. E hoje, fazendo a meditação aqui, lendo, refletindo comigo mesmo, o Senhor me dava a inspiração desse tema: manter a fé é necessário em meio às tempestades da vida, que é uma característica de Paulo. Vocês vão perceber já na leitura. Então espero que a leitura de hoje nos faça refletir também sobre a nossa vida, porque tempestades, provações na vida, todos nós podemos estar enfrentando, poderemos enfrentar. Como nós vamos enfrentar essas provações, essas tempestades? Com fé. A fé, ela nos dá aquele sustento quando tudo em volta diz o contrário. Então vamos agarrar firme aí com as mãos de Deus pela fé, que nós vamos, com a graça de Deus, vencer todas as situações que se levantarem contra nós. Vamos à leitura. Atos 27, de 27 a 44. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estava perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da polpa, esperando que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e, depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram a enseada com a praia na qual tencionavam encarar o navio, caso o pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos por temerem que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizesse e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas,
outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós percebemos na leitura de sexta-feira e na leitura de hoje, que é uma continuidade, na verdade, quinta, sexta e hoje. Fala para nós dessa ida tão turbulenta de Paulo para Roma. E de repente, Paulo se vê numa situação muito delicada. Paulo se vê numa situação, junto com seus companheiros, de viagem, um total de 276 pessoas. Olha só, era muita gente. Então, Paulo, junto com eles, percebem que a terra firme está bem perto. Depois de 14 dias dentro do mar, 14 dias sem comer, pensa, nossa misericórdia, 14 dias chegaram a uma ilha. E aí vem toda uma linguagem própria de navegantes, polpa, leme, língua de terra, polpa eu já falei, Tem várias linguagens aí bem próprias que eu não vou me atrever a entrar muito nesses detalhes, porque não é uma linguagem que eu tenho segurança. Mas aquilo que diz o sentido espiritual da leitura para nós, aí já é muito, muito rico, muito bonito. Porque Paulo, ele falava as coisas com muita segurança. E essa segurança de Paulo vinha pela fé, porque vocês lembram que, Deus falou ao coração dele que ele não ia, que nenhum iria perecer, nenhum iria morrer. E que eles iam conseguir vencer aquela tribulação, que era para todos manter-se unidos, firmes ali. Aí versículo 22, agora porém vos admoesto que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Deus já havia falado ao coração de Paulo até o que ia acontecer. Olha, vocês vão se salvar, mas o navio vai se espatifar todo, se esborrachar por inteiro. Tanto é o que acontece, quando eles encalham o navio chegando aí na ilha, o vento era tão forte e o navio começou a despedaçar. O vento, o mar era tão agitado que começou a despedaçar. Então, o que essa leitura de hoje tem a ver com a nossa vida espiritual, com esse título que eu coloquei, manter a fé necessária em meio às tempestades da vida? Porque vocês perceberam que durante todo esse trajeto, as palavras de Paulo são muito, muito convictas. Paulo não esmorece, Paulo não desespera, pelo menos o texto bíblico não nos traz em momento algum nenhuma palavra de Paulo que não fosse uma palavra de confiança. Você conhece pessoas assim? Que mesmo quando a situação está complicada, a pessoa continua firme, continua com fé? Pois é, olha que bonito. Essa leitura de Paulo, ou melhor, essa passagem mostra para nós o quanto Paulo vivia aquilo que ele pregava, o quanto ele tinha certeza daquilo que ele levava como verdade a todos os corações que o ouviam. Então Paulo não duvidava sequer um minuto da ação prodigiosa de Deus, daquilo que Deus era capaz de realizar. Por isso que ele falava para eles, olha, não tenhamos medo, não tenhais medo. Vamos permanecer firmes, vamos permanecer aqui reunidos, porque Deus não permitirá que nenhum mal nos aconteça. Ninguém vai perder nem um fio de cabelo. O Senhor revelou, Ele vai cumprir. Então aquela revelação de Deus, aquela vivência daquele dom que Paulo experimentou, de sonhar, de visualizar, não dá para se perceber qual foi a forma que Deus usou para revelar a Paulo. Mas não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Então isso é muito forte, porque vem mostrar o poder que Deus tem, o poder da fé de Paulo e também a graça dos carismas que nós vamos começar a meditar a partir de quinta-feira. Deus revela-se a Paulo através de um dom que nada iria acontecer. E aquela palavra foi decisiva, porque fez com que todos permanecessem unidos.
Agora tem um fato interessante nessa leitura de hoje. Rogo-vos que comais alguma coisa, versículo 34, no interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo começou a comer. Olha que interessante, lá no rodapé da Bíblia diz assim, depois de parti-lo. Apesar de muitas opiniões divergentes, não parece que se trate aqui do rito eucarístico. Partir do pão, a bênção. Então, aqueles que estudam a palavra, os exegetas da palavra, aqueles que são realmente os estudiosos, teólogos e todos os que meditam bem a palavra, os que trouxeram para nós essa tradução da Ave Maria, enfim, você já entendeu quem são eles, né? Estou tentando explicar demais algo simples. Aqui a palavra vai dizer, olha, apesar de muitas opiniões divergentes, né, não parece que se trate aqui do rito eucarístico. Porque a Eucaristia já era celebrada, né? E Paulo, numa atitude de gratidão a Deus e de ver o sofrimento de todos que ali estavam, ele toma a liberdade e com uma voz de autoridade que ele era, de força que ele tinha e de fé, ele fala, olha gente, depois de 14 dias nós estávamos esperando chegar próximo à terra. Isso era na madrugada, porque quando eles pressentiram que estava perto da terra, era por volta de meia-noite. Olha aí o meia-noite aparecendo, né? Que dia eu falei a respeito do meio-dia, agora do meia-noite para frente é como um recomeçar, né? Está indo para o amanhecer. E Paulo, então, pega ali os pães, abençoa, parte esses pães e todos comem, né? Mas é interessante, né? Mesmo que não seja diretamente a questão eucarística, tem o gesto bonito da partilha, tem o gesto bonito de saciar a fome. Aí nós lembramos também lá da multiplicação dos pães, né? Jesus pegou o pão, abençoou e esse pão se multiplicou e alimentou a todos. Então, aqui, o gesto de partilha, ele fala muito alto. O gesto de bênção, ele fala muito alto, né? Então, por isso que a expressão que o autor sagrado nos traz lembra muito a Eucaristia. Pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu com todos que ali estavam. E isso é muito interessante, porque lembra sim na Bíblia o ato eucarístico. Mas, como diz aqui embaixo, vai dizer que há muitas divergências. Então nós não iremos nos apegar a essa frase, mas podemos refletir, né? A força que tem a Eucaristia, a força que tem a Eucaristia como um alimento para a vida eterna, a força que ela tem quando se comunga com fé, com esperança, na certeza do amor misericordioso de Deus em nosso socorro e em nosso favor. Então, depois, aí que eu acho interessante, depois que eles se alimentaram, a palavra diz assim, com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. Todos, né? Uns animaram os outros. Vamos lá, gente, chegou. Vamos nos animar, vamos nos encorajar. Mas esse ânimo também, ele vem no sentido de uma vitória alcançada, de uma vitória prestes a alcançar. Não sei, acredito que esse ânimo, ele tem muito a ver com o sopro de vida, o sopro de esperança, o ânima, aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem de Deus ao encontro do nosso coração. João, mas ali tinha tripulantes, ali tinha prisioneiros, ali tinha centurião, que era um soldado, e com certeza tinha mais pessoas, e mesmo assim eles estavam juntos. Gente, diante do medo, diante da provação, querendo ou não, todos estavam unidos com o mesmo interesse, chegar em terra firme, chegar em algum lugar que desse a eles segurança. E as palavras de Paulo, de alguma forma, elas são muito incisivas, elas são muito convictas, muito seguras. Vamos lá,
Toma ânimo, todo mundo, vamos comer alguma coisa, porque nós estamos chegando aí, ó. Nós estamos chegando em terra firme. Ou seja, é preciso manter a fé, é necessário manter a fé em meio às tempestades da vida, porque uma hora a terra firme vai chegar, irmãos. Você que está vivendo aí uma tribulação na sua vida, toma ânimo, coragem. Terra firme está chegando aí, ou seja, tudo isso vai passar. Deus vai te dar respostas. Não se desespere, não tenhas medo. Você que está enfrentando um momento difícil, talvez no seu casamento, talvez com filhos nas drogas, com enfermidade de filhos e filhas, esposo, esposa, com enfermidade de entes queridos da família. Não tenhas medo, não se desespere, mantenha firme a sua fé em meio a todas as tempestades que você está vivendo, porque a recompensa de Deus vem. A bênção de Deus se derrama sobre aqueles que esperam, sobre aqueles que confiam. E assim foi com Paulo e com essas 276 pessoas. Mesmo que às vezes o único de fé fosse Paulo, Deus honrou a fé de Paulo, porque Deus tinha dado a Paulo uma palavra. E quando Deus fala uma palavra, Deus direciona, Deus não mente, Deus não engana, Deus não se esquece daquilo que Ele fala. Paulo tinha uma missão, e nem que seja pela vida de Paulo, Deus preservou a todos. Como é bom estar próximo a pessoas que nos levam a Deus. Como é bom estar perto de pessoas que nos falam de Deus, porque essas pessoas realmente têm uma missão muito importante na nossa vida, nos apontar Deus, nos conduzir Deus e nos sustentar em meio às dificuldades. Isso é a missão daqueles que têm fé. A fé de muitas pessoas à minha volta me trouxeram ânimo e coragem para lutar e viver esse tempo de pandemia, para viver em meio às lutas e adversidades que nós temos que encarar a cada dia. Tribulação, problema, realidade difícil não falta. Todo dia nós vamos ter que enfrentar alguma, mas em Deus nós conseguiremos. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos ampara, é aquele que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades são imensas. Coragem, toma ânimo, o Senhor está contigo. Ele não te desampara, Ele está do seu lado a te sustentar e a te fortalecer. Quando vierem os ventos contrários, quando vierem as adversidades, que nós possamos ficar firmes, rezar uns pelos outros, pedindo a Deus que nos sustente, que nos mantenha firme, mesmo quando tudo à nossa volta disser o contrário. Que a nossa fé esteja cada vez mais viva no Deus que pode mudar e nos sustentar em todas as situações e realidades. Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, eu vos peço, sustentai-nos em meio às tempestades da vida. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Não nos deixe desesperar, não nos deixe desanimar. Mas vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, para que possamos ter as respostas necessárias, para que possamos realmente nos manter firmes e confiantes em meio a todas as tribulações e adversidades que se levantarem. Nós confiamos em Ti, confiamos no Seu amor, confiamos no Seu sustento, na Sua providência e na Sua infinita misericórdia. E colocamos diante de vós, ó Deus Pai de amor e de bondade, todos aqueles que pediram as nossas orações, todos aqueles que conhecemos que estão enfrentando momentos difíceis, para que juntos nós possamos vencer todas as adversidades, todas as tempestades da vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E confiantes em Deus, na certeza que Ele está sempre a nos sustentar, lutemos com todas as forças pela santidade. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu